Empresário da nova versão sobre Igor Coronado no Flamengo. Líder de torcida organizada faz vídeo em apoio a Gabigol. Léo Ortiz, jornalista, disse que não houve reunião nenhuma entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a assistir? Já deixa o like. Like é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo no YouTube. Ajude no crescimento do nosso canal. Você no Facebook, já estamos chegando a quase 25 mil seguidores. Hoje bate 23.500. É isso aí, falta pouquinho. Falta aí 1.500 só para chegarmos a 25 mil seguidores. Galera, vamos lá, vamos logo direto para a notícia direta e reta. Começaram a seguir? Já se inscreveram? Então vamos lá. Direto e reto. Sem enrolação. A torcida rubro-negra levantou uma hashtag nas redes sociais pedindo ao Flamengo a contratação de Igor Coronado. O Igor Coronado está perto de sair do Al-Ittihad, né? Estava perto, mas segundo as últimas informações, está havendo divergências lá entre os donos do clube que não querem a saída do atleta, querem a permanência dele. É algo que estava praticamente certo, hoje já não é mais certo assim. O representante do atleta mesmo falou que não vê agora uma saída próxima de Igor Coronado do Al-Ittihad, né? E foi vinculado aí por vários meios de comunicação. Eu mesmo trouxe essa notícia, né? Estou trazendo a luz da verdade para vocês aqui, o que o empresário do atleta falou, que a minha função, a minha obrigação é deixar vocês informados da verdade, né? E o empresário aí deu uma nova versão sobre Igor Coronado. O que acontece? O empresário dele, o Rafael Brandino, contrapôs a notícia de que Coronado estava interessado e que diversos agentes ofereciam o jogador ao Flamengo, né? Rafael Brandino confirmou que um integrante da comissão técnica de Tite conversou diretamente com Igor Coronado. E além disso, o Flamengo fez consulta pelo atleta sem avançar em negociações. Porém, a notícia de que 7 agentes diferentes ofereceram o jogador ao Flamengo causou estranheza ao empresário do jogador, que comentou sobre o assunto. Vou falar aqui que Igor Brandino falou, abre aspas, nós nunca oferecemos o Igor ao Flamengo, nunca falamos com ninguém do Flamengo, apenas minha mãe, Deise Brandino, e eu, Rafael Brandino, temos autorização para falar em nome de Igor Coronado. E nós não autorizamos ninguém a oferecer ou negociar pelo Igor Coronado. Essas notícias de que ele foi oferecido, de que está sendo oferecido insistentemente, nos causou muita estranheza, fecha aspas, disse o Rafael Brandino. A saída de Igor Coronado do Al-Ittihad, que parecia próxima, já não é vista com o mesmo otimismo, conforme dito aí por Rafael Brandino, a ESPN. O clube dificulta a saída do meia e assim o staff do atleta já não é mais tão confiante na saída do jogador. Essa é a situação. Olha só, abre aspas, hoje a rescisão está longe. Existe uma divergência no Al-Ittihad entre donos e comissão técnica e a situação esfriou bem em relação à rescisão. Estamos bastante pessimistas. No futebol, tudo pode acontecer, mas estamos pessimistas no momento, fecha aspas, afirmou Rafael Brandino. Então, é isso aí, vamos falar agora sobre o clássico de hoje. Vou falar mais sobre o clássico de hoje no vídeo da tarde, né, antes do jogo do Flamengo. O Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje às 21h30 desta quarta-feira. O Tite comandou ontem o último treino antes do jogo contra o Botafogo na tarde de ontem. Ayrton Lucas retornou ao time e foi novidade do dia. E dessa forma o treinador manteve a base da escalação do Flamengo de olho no clássico aí pela 7ª rodada. O Ayrton Lucas, que ficou fora do último jogo contra o Vasco da Gama porque ele teve uma diarreia. PQD, não, gastroenterite. Gastroenterite é pra chique, eu não sou chique. Ele teve uma dor de barriga, um desconforto intestinal, teve uma diarreia e não poderia entrar em campo mesmo. Porque a pessoa, na hora lá que ele vai numa jogada, ele sente vontade de ir no banheiro. Pum! Em cima da hora assim. Olha só que M, né? Literalmente que M. Sendo assim, o
Guilherme Varela volta para a lateral direita, o Wesley, muito criticado pela torcida, volta para o banco de reservas. Né? O Flamengo está tentando aí a contratação de Léo Ortiz, que é um ponta-direita, que é um zagueiro. Nós temos aí o Mateuzinho, que já está praticamente negociado com o Corinthians, e vai ficar aí Guilherme Varela e vai ficar o Wesley, ou seja, dois que não valem um. Estamos sem lateral direito. E eu não vejo a diretoria do Flamengo em nenhum momento falar em buscar um lateral direito no mercado, né? Então, seguindo aqui, a provável escalação para hoje, Rossi no gol, Rossi também, que catou borboleta no jogo contra o Vasco da Gama, não está trazendo segurança para a torcida rubro-negra, né? Tem o Matheus Cunha lá, também deixou a desejar algumas vezes, mas eu, no meu ponto de vista, eu preferi o Matheus Cunha do que Agostinho Rossi. Me desculpe, essa é a minha opinião, né? Opinião, cada um pode dar a sua tranquilamente. Guilherme Varela, que como eu já falei, nós não temos lateral, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, formando a dupla uruguaia aí no meio de campo, e mais Eric Pulgar também, o trio uruguaio. Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro, Ayrton Lucas voltando lá para a sua lateral esquerda. Espero que o Flamengo consiga um bom resultado diante do Botafogo. Como eu falei, vou trazer mais detalhes, como chegam os clubes, os últimos confrontos, aí a vantagem, quem ganhou mais, quem ganhou menos, no vídeo da tarde. 2 atletas do Flamengo podem alcançar marca história com o manto sagrado do Mengão. Estou falando de Everton Cebolinha e Davi Luiz, que podem completar 100 jogos pelo Flamengo nesta quarta-feira contra o Botafogo. Apesar de ambos aí terem a mesma quantidade de jogos, 99 partidas cada um, Cebolinha está mais próximo de alcançar essa marca, visto que ele já vai começar como titular, pelo que o Tite demonstrou ontem no treino no CT Ninho do Urubu, e o Davi Luiz no banco de reserva. O Tite pode quebrar o galho dele, né? Dependendo do placar, colocar ele aí no final do segundo tempo, né? O Flamengo estiver ganhando, é óbvio, ou se não houver nenhum problema aí com o Ayrton, com o Léo Pereira e com o Fabrício Bruno, ele pode entrar aí no finalzinho e completar os seus 100 jogos com a camisa do Flamengo. Outro detalhe aí sobre esse jogo Flamengo e Botafogo é a inauguração da biometria facial, que vai ser colocada no estádio com cerca de 2 mil pessoas contra o Botafogo. Prestou atenção, o Flamengo irá inaugurar parcialmente a sua biometria facial no Maracanã, no clássico contra o Botafogo, né, pela 7ª rodada aí. O rubro-negro utilizará a tecnicologia, né, fornecida pela Bepaz. A empresa já aplica este serviço no Allianz Parque do Palmeiras e tem acordo fechado com o Botafogo para implantar no Newton Santos. A Bepaz está aí esperando cerca de 2 mil pessoas entrando no estádio através da biometria. Serão 12 catracas localizadas no setor Maracanã+. A promessa é de que o número de catracas aumente após o clássico entre Flamengo e Fluminense. O duelo está marcado para o dia 25 de fevereiro. A partir desta data ficará pronta a integração com a empresa que controla o acesso. Gente, o que acontece? Lá em São Paulo, no Allianz Parque, no campo do Palmeiras, 25 foragidos foram identificados e presos através da biometria digital. Isso aí é uma boa notícia, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer no jogo do Flamengo, não. Eu estou falando que essa biometria identificou 25 foragidos lá no Allianz Parque e essas pessoas foram detidas. Então, seguindo aqui, vamos falar sobre a novela Léo Ortiz, né? Que está havendo algumas divergências entre meios de comunicação, o Dia, Bola VIP Brasil, Coluna do Fla, e nós ficamos no meio desse meio cruzado. Eu venho esclarecer aqui para as pessoas que me seguem e que são inscritas no canal, né? Flamengo chega a acerto com o Bragantino e encaminha a contratação de Léo Ortiz. Matéria do jornal O Dia.
Faltam apenas detalhes burocráticos para que Léo Ortiz assine o contrato e reforce o Flamengo. A contratação de um zagueiro era vista como fundamental para o rubro-negro na temporada de 2024. Aí vem aqui, Vene Casagrande. Segundo dia, já está tudo acertado, faltam apenas alguns detalhes para o Flamengo anunciar a contratação de Léo Ortiz. Agora, segundo informações de Vene Casagrande, Flamengo e Bragantino afirmam que não procede a informação de que o acordo por Léo Ortiz, conforme publicado anteriormente por alguns veículos da imprensa. O zagueiro, inclusive, será relacionado para o próximo jogo do Paulistão. O Bragantino pediu em torno de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. O valor foi reduzido para 10 milhões de euros em janeiro, cerca de 53,4 milhões. E atualmente os valores estão cerca de 8,5 milhões, 45 milhões e 400 mil reais. Na sua última oferta, o Flamengo formalizou uma nova proposta bem próxima desta quantia, mas não chegou às cifras. Então, as diretorias estão negando essa informação. Já também, Mauro César Pereira diz que nem aconteceu reunião entre as diretorias ontem, como foi vinculada e como eu trouxe na minha página do Facebook, matéria publicada no Mundo Rubro-Negro. Peço desculpas a vocês, estou trazendo essas informações desencontradas, eu vou filtrar e vou pesquisar muito mais hoje para trazer a informação concreta do que realmente está acontecendo entre Flamengo e Red Bull Bragantino com relação a Léo Ortiz, Então, mudando aqui de assunto, o Thiago Maia, o meio-campista Thiago Maia, estipulou um prazo aí para a diretoria do Flamengo para resolver a sua situação junto com o Internacional de Porto Alegre até o final dessa semana. O atleta vê que perdeu espaço no time do Flamengo e ele quer se transferir para o Internacional, porque lá lhe foi apresentado o projeto, ele gostou do projeto, lá ele vai ser titular. O treinador ligou diretamente para ele, no momento fugiu aqui da memória, o treinador do Internacional ligou diretamente para ele, apresentou o projeto, ele gostou do projeto, se sentiu aí motivado e quer se transferir para o Internacional. O Internacional ofereceu 4 milhões de euros ao Flamengo e o Flamengo quer 5 milhões de euros. O Internacional pode muito bem chegar a essa cifra com aquele empresário que pagou 1 milhão de reais para poder o Rodinei jogar contra o Internacional e ele foi expulso naquele jogo. Então, mudando aqui de assunto, líder da torcida organizada do Flamengo, Anderson Marcula, fez um vídeo em apoio a Gabigol após ele ter perdido o pênalti contra o Vasco da Gama. Vou trazer aqui apenas um trecho do que ele disse aqui. O presidente da raça rubro-negra prestou apoio a Gabigol após o pênalti perdido contra o Vasco. O líder da torcida organizada deixou um recado para o atleta. Abre aspas. Você foi e será no Flamengo muito mais decisivo do que perdedor. A nação rubro-negra está com você, fecha aspas, disse Anderson Marcula. O vídeo está aí na minha página, o vídeo completo na minha página no Facebook. Tapetinho em pauta, vamos mudar aqui de assunto. CBF estuda aí e avalia a liberação de gramado sintético no Brasil. Conselho técnico da entidade resolveu rever permissão após banimento nas principais ligas da Europa e do caso gerado pelo derretimento das microplásticos da Allianz Arena, lá no campo, lá na arena do Palmeiras. Reunião será em março. Preste sua atenção. A maioria dos clubes da Série A é contra o uso da grama sintética. A alegação é de que, além de causar mais lesões aos atletas, esse tipo de grama provoca uma vantagem indevida aos times mandantes, afetando o equilíbrio do campeonato. Cara, o Botafogo aí que estava arrebentando lá no tapetinho, chegou certa parte ali do campeonato que ele ficou até atrás do Flamengo, foi o quinto colocado, está na repescagem aí da Libertadores da América, era o líder isolado, segue o líder. Perdeu para o Flamengo e perdeu para outros times lá no tapetinho. Então, o Palmeiras também tem perdido alguns jogos no Allianz Parque. Eu acho que o problema maior do campo de grama sintética são as lesões que ele pode ocasionar nos atletas desse derretimento, Eu estava vendo uma foto que foi tirada
aquelas micropartículas coladas na chuteira do jogador, né? E assim, o Flamengo tem o campo também de grama sintética, e no alto verão aí, naqueles dias que chegou aí a quase 50 graus, foi medida a temperatura e estava passando de 70 graus na grama sintética lá do CT Ninho do Urubu, né? Além de poder causar queimaduras nos pés dos jogadores, pode ocasionar lesões de tornozelo, joelho e outros tipos de lesões aí. Valeu? Então essas são as notícias que eu tinha para trazer nessa manhã de quarta-feira. Eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!